Olá, amigos! Tudo bem? Estão ansiosos para a chegada do exame de budismo? Vamos nos preparar da melhor forma para essa atividade e principalmente para obter uma compreensão correta dos ensinos budistas e fortalecer a nossa fé. Isso é o mais importante. Vamos, nesse vídeo, estudar um assunto bastante relevante, que é a refutação da seita Nikken. Nosso estudo terá como base o capítulo 7 da apostila Os Fundamentos do Budismo Nichiren para a Nova Era do Kosen Rufu, volume 1, páginas 71 a 77. Consta nos escritos de Nichiren Daishonin que grandes maldades surgirão para impedir a concretização do Kosen Rufu na Era de Mappō, que são os dias atuais. Dentre essas maldades, existem justamente os sacerdotes corruptos que usam sua posição religiosa e autoridade para proveito pessoal. É perceptível também que, ao longo da história da humanidade, os clérigos das principais religiões se esqueceram de sua missão original e do espírito de seu fundador, e acabaram caindo na ganância e no desejo por poder e riquezas. Infelizmente, isso não foi diferente na história do budismo Nichiren. Essas duas premissas são importantes para uma compreensão inicial da chamada problemática do clero, que teve dois auges. O primeiro, em 1979, quando o presidente Ikeda se viu obrigado a afastar-se da presidência da Soka Gakkai devido às armações do clero. E a segunda, em 1990, quando, por fim, o clero pôs em prática o chamado Plano C, que visava cortar a Soka Gakkai, no sentido de tirá-la do caminho. O clero da Nichiren Shoshu distorceu vários princípios importantes da doutrina de Nichiren Daishonin, criando conceitos próprios. Por esse motivo, foi denominada de seita Nikken, pois não se trata mais do budismo de Nichiren Daishonin. Em relação à luta contra as maldades, é importante compreender o que diz os escritos de Nichiren Daishonin. Mesmo que uma pessoa pratique boas causas e faça uma prática correta, se ela não denunciar os chamados inimigos do Sutra do Lótus, ela jamais atingirá o estado de Buda. E por quê? Justamente porque esses inimigos do Sutra do Lótus são aqueles que, de várias formas, impedem a propagação do Sutra, impedem as pessoas de acreditarem na lei mística e, consequentemente, de atingirem esse tesouro chamado estado de Buda. Iremos encontrar maiores referências sobre esse assunto na página 70 da apostila. Desde a sua fundação, a Soka Gakkai veio tendo de lidar com o autoritarismo da Nichiren Shoshu, especialmente a arrogância e a presunção dos reverendos que insistiam em menosprezar a sincera fé dos membros e se aproveitavam de sua posição religiosa para ganhos. Infelizmente, a história mostra que desde o falecimento de Nikko Shonin, discípulo herdeiro dos ensinamentos de Nichiren, o clero passou a demonstrar a perda do espírito correto da fé. A Soka Gakkai veio apoiando e protegendo o clero por décadas, inclusive financeiramente, oferecendo sedes e templos, tudo graças ao sincero esforço dos membros. Mas a arrogância e a ganância dos reverendos sempre causou muito transtornos. E isso tornou-se muito pior quando o Nikken se autodenominou Sumo Prelado. A partir desse momento, o presidente Ikeda e a Soka Gakkai passaram a ser atacados quase que diariamente. No dia 28 de novembro de 1991, Nikken expediu o mandato de excomunhão da Soka Gakkai, concluindo seu plano denominado Plano C. Veja maiores detalhes sobre esse importante assunto na página 71. Na página 72, poderemos entender melhor sobre os reflexos da problemática do clero no Brasil. Na BSGI, o movimento para proteger a organização e esclarecer a verdade sobre as maldades da seita foi denominado de Movimento Renascença. Em nossa organização, também houve sérios reflexos da problemática do clero. No fim da década de 70, o reverendo prior do templo no Brasil iniciou um movimento para que os membros da BSGI se desligassem da organização, mantendo um vínculo direto com o templo. Mais tarde, na década de 90, pessoas ligadas ao clero deram um golpe ilegal na BSGI, tomando posse do prédio do Templo Brasileiro,
construído com a sinceridade da doação dos membros da BSGI. Posteriormente, a BSGI reaveu sua posse legítima e, por consideração do presidente Ikeda, o local foi denominado de Joshokaikan, Castelo de Contínuas Vitórias. A partir da página 73 da apostila, vamos estudar especificamente as graves ofensas e calúnias cometidas pela seita Nikken contra o budismo de Nichiren Daishonin. Primeiramente, a calúnia da destruição do Kosen Rufu. Em novembro de 1991, como parte do chamado Plano C, a seita Nikken enviou um comunicado de excomunhão da Soka Gakkai. Seu objetivo era destruir a organização e manter o controle diretamente sobre os membros. Esse documento não trazia um único motivo que tivesse como base a doutrina de Nichiren Daishonin. Eram apenas acusações vazias e de forte autoritarismo, visando causar a desunião da organização. Ofensa esta que é considerada a mais grave dentre as calúnias contra o budismo. A Soka Gakkai é a organização que, desde a sua fundação, veio promovendo o Shakubuku, atuando unicamente pela concretização do Kosen Rufu, conforme o desejo e o decreto do Buda. Excomungar a Soka Gakkai equivale a atentar contra o Kosen Rufu. Há também a heresia da crença no sumo prelado. Por que denominamos a atual Nichiren Shoshu de seita Nikkei? Conforme consta na página 74, a resposta está no fato de terem adotado o sumo prelado como objeto de devoção, elevando o sacerdote no mesmo nível do Gohonzon, ou ainda como algo sagrado e inquestionável. Essa doutrina do absolutismo do sumo prelado é de extrema arrogância e contraria completamente o ensinamento de Nichiren Daishonin, assim como exposto nos 26 artigos de advertência de Nikko Shonin. Há também a distorção do conceito da herança de sangue vital. Na página 75, aprendemos sobre esse conceito. Trata-se de uma expressão utilizada no budismo para representar a transmissão dos ensinamentos do mestre para o discípulo de forma tão pura quanto a transmissão sanguínea entre pai e filho. Contudo, a seita Nikken distorceu esse importante ensinamento, transmitindo que somente o sumo prelado possui a verdadeira herança do sangue vital da fé, e que seus sucessores, no ato dessa sucessão, automaticamente adquirem a mesma condição. É uma verdadeira mistificação da função religiosa. O Buda Nichiren Daishonin ensinou que o sangue vital da fé é herdado e transmitido por todos aqueles de pura e sincera fé que recitam e propagam o Nam-myoho Renge-kyo, conforme podemos ler na página 76. Há ainda a discriminação entre clérigos e adeptos. O Buda Nichiren Daishonin ensinou o máximo respeito e igualdade entre clérigos e adeptos. Em inúmeros escritos, Nichiren louva a sincera fé dos membros, elevando-os a emissários do Buda. Contudo, a seita Nikken deixa claro a superioridade dos sacerdotes e a inferioridade dos adeptos, conforme podemos ler na página 76. Há também o abuso em cerimônias religiosas. Ao longo do tempo, o clero tornou as cerimônias religiosas, especialmente as de falecimento, a sua grande fonte de renda. Nesse sentido, foram criados conceitos como o de que, se o sacerdote não orar em memória ao falecido no seu funeral, ele não atingirá a iluminação. Uma grande heresia que agride os ensinos de Daishonin. Degeneração religiosa. Por fim, na página 77, aprendemos que Nichiren Daishonin registrou que o espírito do sacerdote deve ser de honestidade, rara cobiça e sábio sustento. Mas Nikken e sua cúpula agem rigorosamente contra esse princípio, manifestando extravagâncias, ostentação e ganância. A postura de Nikken reflete claramente na condição da Nichiren Shoshi hoje. Restam apenas cerca de 2% dos adeptos que estavam ligados ao clero quando da independência espiritual da Soka Gakkai na década de 90. Por outro lado, graças à sincera fé e prática dos membros da Soka Gakkai, baseados no espírito de mestre e discípulo, a SGI vem se desenvolvendo amplamente para 192
países e territórios, contribuindo concretamente pelo avanço do Cosenrufo e felicidade das pessoas. Embora bastante breve, espero que este roteiro de estudo tenha sido proveitoso. Por favor, vamos revisar a apostila com cuidado e aprofundar sobre cada um desses importantes assuntos. Desejo boa sorte a todos nos estudos e um excelente exame. Boa sorte!